Boa tarde para você que está em casa. Quero cumprimentar a igreja também, pela graça e poder de Deus, porque estamos tendo a oportunidade de estudar algumas coisas. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, Efésios capítulo 3, no texto que abrimos pela manhã. Por favor, Efésios capítulo 3. E eu queria que você, ao ler esse texto, em nome de Jesus, tentasse entender e me explicar do que se trata. Efésios 3. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3. Vamos ler com cuidado o versículo 10. Olha o que o Senhor Deus diz aqui, para que você possa entender a grandeza disso. Efésios 3, verso 10. Olha o que diz. Por favor, eu vou esperar todo mundo achar. Você que está em casa também, você que está assistindo, pegue a sua Bíblia. Não leia só comigo, não. É importante que você leia aí para que você possa explicar para outras pessoas. Diz assim, Efésios 3, verso 10. Leia agora. E foi assim para que agora, pela igreja, ou através da igreja, a multiforme... O que é multiforme, gente? O que é multiforme? De várias formas. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida onde, gente? O que diz aí? Seja conhecida dos principados e potestades aonde? Nas regiões celestes. Gente, olha o tamanho da responsabilidade. Quer dizer que a Bíblia, na linguagem de Paulo, está nos afirmando que a igreja agora tem uma responsabilidade diante do céu, sim ou não? Vocês conseguem distinguir isso ao ler essa parte? Conseguem perceber isso? Alguma vez vocês já pararam para pensar o que outras nações pensam de nós? O que é que se pensa do Brasil? Eu estive sendo missionária na África e eu me impressionei quando eu cheguei lá na África, vendo o que os irmãos africanos pensavam dos brasileiros. Na verdade, eles têm ideias sobre os brasileiros, a mesma coisa que nós temos dos Estados Unidos. Eles sentem e falam e têm admiração do mesmo jeito. O que você acha que os japoneses pensam dos brasileiros? Bora, eu quero que vocês já pararam para pensar isso? O que os suíços pensam dos brasileiros? Me respondam. Diga aí. Samba, carnaval, futebol? Isso. É. Alguma vez você já se perguntou, pode colocar para mim, por favor, alguma vez você já se perguntou o que o céu pensa da gente? O que o céu imagina a nosso respeito? Estou esperando se você puder, dá uma olhadinha nisso aqui para que você veja a seriedade do que eu gostaria de te perguntar. Como é que somos vistos? Quem são os seres humanos que povoam a Terra? O primeiro slide não aparece? Ah, é? Que pena. Será que vai sumir outras também? Porque se for o caso, pode colocar o nosso, amor. Ok. Então, o que será que os seres humanos pensam? Dá uma olhadinha para você ver. Como será que somos vistos pelo universo? Quando eles olham lá de cima, eles veem o quê? Alguma vez já passou isso na sua cabeça? O que os anjos pensam de nós agora? Nós acabamos de ler na Bíblia, que nós temos uma obrigação quanto ao universo. Como é que eles nos veem? Quando eles nos enxergam, eles veem o que da planeta Terra? A minha pergunta está fundada no seguinte, eu quero que você me dê resposta. O que vocês acham que eles veem de lá de cima para baixo? Vocês sabiam que o Senhor Deus disse que nós somos um espetáculo? Essa palavra que é colocada lá é como se fosse um teatro. Eles estão nos assistindo como um filme. A Bíblia diz isso. O que eles veem de lá de cima para baixo? O mal. Tudo que eles não são, né? Tudo que eles não são. O que mais? O que mais? Você está certa, é isso mesmo. Eles olham, veem o mal e tudo que eles não são. O que mais que eles veem de cima para baixo? Uma coisa espantosa, terrível. Deve ser um filme horroroso eles olharem isso há 6.000 anos.
que mais? O amor de Deus. O amor de Deus, perfeito. O que mais que eles veem? O que eles enxergam olhando para a terra? Irmãos, alguma vez já passou no seu coração como eles pensam? Olha, quando eles olham, o que eles nos veem quando eles enxergam lá de cima para baixo? Porque todos os mundos estão nos assistindo. Não existe um que está com a ideia no outro canto. Ninguém se ocupa com outra coisa há 6.000 anos no universo todo. Eu quero que vocês saibam disso. O universo inteiro está envolvido na situação do planeta. Mas deem uma olhada nessas frases aqui. Por favor, olha, a Terra, olha o que eles pensam. A Terra, dada originalmente ao homem como seu reino, traída por ele das mãos de Satanás. Quem que traiu a Deus nas mãos de Satanás? O homem. Olha, continua. E durante tanto tempo retida pelo poderoso adversário, foi recuperada pelo grande plano da redenção. Tudo que se tinha perdido pelo pecado foi restaurado. Como é que eles nos veem de lá para cá? Traidores. A única saída que eles veem para o ser humano, a única, é a salvação que Jesus dá. Porque senão, olha o que ele diz que vai acontecer. Gente, dá uma olhada aqui como serão acusados os que não aceitam Jesus. Todo mundo ímpio, leia junto comigo, vamos lá. Todo mundo ímpio está em julgamento perante o tribunal de Deus. Isso aqui é após o milênio. Acusado de quê? Alta traição. Alguém de vocês já pararam para pensar sobre o que é alta traição? O que é alta traição? Olha lá. A alta traição contra o governo do céu. Não há ninguém para defender a sua causa. Estão sem desculpa e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Satanás vê que sua rebelião voluntária o incapacitou para o céu. Peraí. Quer dizer que vai haver um grupo que a Bíblia fala como a areia do mar, que serão vistos do céu para a terra como em alta traição contra o governo de Deus. A Bíblia fala que estes foram pesados na balança e achados em falta, destituídos da glória de Deus. O que foi preciso acontecer? Olha lá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não existe um só que saiu fora dele. Todos os seres humanos da terra na mesma situação, vistos como traidores diante do céu. E se não fosse o sacrifício de Jesus, o efeito do pecado, que é tão grande, não teria salvado ninguém. Então, nossa única solução é o sacrifício de Jesus. Sim ou não? Mas ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Nenhuma. Não era obrigação dele. Mas ele fez, não fez? Ele fez isso? Fez. Ele tomou o nosso lugar. Nosso lugar de traidores ele tomou. Ele tomou o lugar da miséria nossa. Isso tem causado o que em nós? Presta atenção nisso aqui. Há essencialmente 3 grupos de pessoas na Terra. Por enquanto, ainda existe 3. Vai ficar só 2. Quais são os 3 grupos? Os que não sabem de sua condição, que é a maioria. Alguém hoje me fez uma pergunta ali atrás. Joio sabe que é joio? Joio não sabe que é joio. Joio acha que é trigo. Olha só. Os que não sabem de sua condição. É a maioria, sim ou não? A maioria não sabe nada. Não sabe que estão perdidos. Não sabe que tem solução e nem vai atrás. Só que existe mais 2 grupos. Os que sabem de sua condição e se envolvem verdadeiramente. Estes a Bíblia diz que são levitas. Vocês sabiam? Os que sabem de sua condição e se envolvem. E existe um grupo que sabe de sua condição e não está fazendo nada. Deus os chama de adventistas o quê? Nominais. Gente, só para vocês se assustarem agora. A palavra de Deus e o Espírito de profecia diz que só quem sabe de sua real posição são os adventistas no mundo. Quantos adventistas nós temos no mundo? 22 milhões, não é isso? Diz que nós estamos chegando a 22 milhões. Para 8 bilhões, tem muita diferença, sim ou não? É a minoria das minorias que sabe alguma coisa. Agora, entre os adventistas que sabem, uma maior parte, olha isso aqui, lê isso aqui. Quem são adventistas nominais? A maioria dos cristãos nominais vive realmente para o quê?
enquanto professa viver para Cristo. Não distinguem a excelência das coisas celestiais. O que é a excelência das coisas celestiais, gente? Não sabe nem que ganhou demais. Nem sabe a bênção que tem. Não sabe a grandeza que está à sua disposição. Não sabe o tamanho da glória que tem. Não entende. Não sabe o que está à sua disposição. Deixa eu só para você ter uma ideia. Como é que o céu chama anjos? Como é que a Bíblia chama anjos? Ministros a favor de quem? Ministros de Deus a favor de quem, gente? Daqueles que vão ditar. Peraí. Então eles são ministros? Estão a serviço nosso? Sim ou não? Você sabe quanto custa uma pessoa bem treinada? Ela é muito cara. Uma pessoa bem treinada é caríssima. E Deus treinou pessoas, está treinando pessoas para vir a seu serviço. Vive aqui. Agora esse lugar está cheio de seres assim. Você já parou para pensar que você tem isso 24 horas por dia? Quanto te custa? Nós não temos ideia do tamanho da bênção que temos. Nós nem chegamos a imaginar um milésimo das bênçãos que estão a nosso favor. Olha o que diz aqui, ó. Presta atenção. Não distinguem a excelência das coisas celestiais, não as podendo, portanto, amar verdadeiramente. A gente não ama o que não conhece. O que a gente não reconhece, a gente não ama. A gente não corre atrás. Que mais, ó? Muitos professam ser cristãos porque o cristianismo é considerado honroso. Não discernem que o genuíno cristianismo, o que está escrito aqui? Significa o quê, gente? Levar a cruz. E sua religião pouco pode exercer no sentido de restringi-los quanto a tomar parte nos prazeres do mundo. Gente, não existe de forma nenhuma como vencer sendo adventista nominal. Agora veja isso daqui. Se só temos chance pelo sacrifício de Cristo, o que isso deveria gerar em nós? O que vocês acham que deveria acontecer conosco quando a gente entende? Nossa, eu estou sendo visto como traidor, só tenho Jesus como solução, o que eu deveria fazer? O que deveria acontecer conosco? Olha lá, analise comigo agora. Eu quero que vocês leiam comigo. A Igreja de Cristo, vai lá. Sua missão é levar o evangelho ao mundo. E essa obrigação... Como é que é, irmã? Essa o quê? Sua missão é levar o evangelho ao mundo. E essa o quê? Essa obrigação. Peraí. Alguns de nós pensamos que é um favor que estamos fazendo. Só que a palavra de Deus não diz que é favor. É o quê? Continua. Essa obrigação repousa sobre quantos? Mas algumas pessoas dizem que é só para quem tem dom. Algumas pessoas dizem que é só para quem tem dom. Sim ou não? As pessoas falam isso. As pessoas dizem também que é só para quem pode sair. Repousa sobre quantos essa tal dessa obrigação, gente? Olha o que mais que diz. Cada um, na medida de seus talentos e oportunidades, deve cumprir a missão do Salvador. O amor de Cristo revelado em nós torna-nos o que, gente? Devedores. Vocês gostam de dever? Devedores a todos os que não conhecem. Aquele grupo que é a maioria do mundo, nós somos o que deles? Como é que o céu nos vê? Traidores. E como é que o céu nos vê? Devedores do resto. Nós devemos a esse monte de suíços. Eu devo a esse monte de brasileiros. Eu devo ao resto do mundo que não sabe nada. Olha o que mais que aqui diz. Vai lá, lê comigo. Deus nos outorgou não para nosso proveito exclusivo, mas para que derramássemos sobre ele. Deus deu não foi só para nós, para que fizéssemos o quê? Derramar sobre as pessoas. O que mais? Todo verdadeiro discípulo. Epa, peraí. Isso aí todo mundo já ouviu, né? Você quer ver em que termos? Assim que vem a conhecer o Salvador, deseja pôr os outros em contato com ele. A santificadora verdade não pode ficar encerrada em seu coração. Aquele que bebe a água viva,
torna-se uma fonte de vida. O recipiente vem a ser um doador. A graça de Cristo na alma é como uma fonte no deserto, vertendo para refrigerar a todos e fazendo com que os que quase a perecer tenham sede da água da vida. Fazendo esta obra é recebida uma maior bênção do que se trabalhássemos unicamente para beneficiar a nós mesmos. Leia junto comigo. É trabalhando, disseminar as boas novas da salvação, que somos o quê? Como é que é? Quando é que somos mais levados para perto do Salvador? Posso dizer uma coisa a vocês? Nós vivemos perguntando por que a gente não tem mais fé? Por que a gente não tem mais vida? Por que acontece que nossa igreja está tão parada? O que foi que nós acabamos de ler? Enquanto não levarmos a mensagem, morreremos aqui. Ó. Quer que seus filhos sejam levantados da mornidão? Trabalho missionário neles. Quer que a sua casa seja restaurada? Trabalho missionário. Quer que a sua vida espiritual seja restaurada? Trabalho missionário. Olha isso aqui, ó. Nós somos o que, gente? Devedores. Isso está escrito em Romanos 8:12. Diz que somos devedores. Abra sua Bíblia em Romanos. Vai lá correndo para você ver se é verdade. Vai lá, abra sua Bíblia em Romanos agora, por favor, em nome de Jesus. E veja se está escrito isso mesmo. Romanos 8, por favor. Veja se isso é verdade, o que a Bíblia diz a respeito disso. Veja se eu não cheguei... Olha lá. Veja se eu não cheguei a essa conclusão à toa. Vamos lá? De maneira que, irmãos, somos devedores. Não a carne, para viver segundo a carne. Pois se vivermos segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Pois não recebestes o Espírito da escravidão, para outra vez vos tornar-nos em temor, mas recebestes o Espírito da adoção, pela qual clamamos Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados. Do que somos devedores então? Se não andarmos segundo o que Jesus fazia. Dá uma olhada nisso aqui. A verdade é que milhões e milhões de seres humanos em enfermidade, ignorância e pecado jamais ouviram sequer falar do amor de Cristo por eles. Fossem as posições invertidas, olha isso daqui. Que desejaríamos nós que eles fizessem por nós? É verdade. Tudo isso, o quanto estiver ao nosso alcance, devemos nós fazer por eles. A regra da vida de Cristo. A regra é a vida de quem, gente? A de Cristo. A regra que nós temos que ter é a de Cristo, olha lá. Segundo o qual todos nós devemos subsistir ou perecer no juízo é: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós. Agora veja, em face de tudo isso, o que é que nós deveríamos pedir a Jesus? O que nós deveríamos pedir ao Senhor? Sabendo que somos vistos como traidores, devedores, e que o mundo não sabe que a gente tem demais. O que a gente devia pedir? Senhor, me dê o planeta. É minha obrigação, não sua. Me dá o planeta Terra. Quero dizer para vocês que eu não me conformo se alguém diz assim: aqui tem uma lei que diz que não pode. Eu não me conformo. Sabe por quê? Porque Deus quer salvar todo esse povo. Teria que acontecer alguma coisa entre nós que fizesse com que a gente pudesse fazer o que aconteceu na Inglaterra. 2 rapazinhos, em pleno final da Idade Média, tomaram uma posição tremenda diante de Deus. Eles entenderam pela Bíblia, os únicos exemplares que tinham, eles olharam e viram que tudo que eles tinham aprendido na Igreja Mãe estava errado. E eles falaram: Senhor, me dê a chance de pregar isso na Inglaterra. E os 2 irmãozinhos, os irmãos Wesley, caíram de joelhos diante de Deus e começaram a clamar:
E oraram de tal maneira, diz que o céu inteiro se moveu quando eles começaram a pedir. E a Inglaterra inteira foi inundada com a mensagem por 2 rapazinhos. Qual deveria ser a nossa petição para Jesus? Senhor, me dê o planeta. É nossa obrigação, não é de Deus. A parte dele ele já fez. Toda. Agora é a nossa. Vocês sabem por que a gente não vai? Vou te mostrar aqui algumas palavras de alguém que entendeu isso. Vocês já ouviram falar de Knox? John Knox, lembram deles? Olha lá. Dá-me a Escócia ou eu morro. Winterfield, se não queres dar almas, retira a minha vida. Ele pedindo. Gente, olha essas palavras de quem entendeu a sua obrigação. Avante. John Bunyan, na pregação não podia contentar-se sem ver o fruto do seu trabalho. Matthew Henry, sinto maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que em ganhar montanhas de ouro de prata para mim mesmo. Moody, usa-me então, meu Salvador, para qualquer alvo, em qualquer maneira que precisares. Aqui está meu pobre coração, uma vasilha vazia. Encha-me com tua graça. Henrique Martin, ajoelhado na praia da Índia, onde fora como missionário, dizia: aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. John Mackenzie, ajoelhado na beira do Luz, chamava: ó Senhor, manda-me para um lugar mais escuro da terra. Gente, quando a gente entende qual é a nossa posição, a nossa mente muda, tudo perde o valor. Tudo perde. Wayne Hyde, missionário da Índia, suplicava: ó Deus, dá-me almas ou eu morrerei. Por que essas pessoas largavam tudo onde moravam e iam para lugares inóspitos? Por quê? O que fazia com que elas fossem? Me diga por que só algumas. Olha isso aqui. Olha lá. David Brainerd falava: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Envia-me até onde? Até os confins da terra. Envia-me aos selvagens habitantes das selvas. Envia para longe de todo conforto terrestre. Envia-me mesmo para o norte, para a morte, se for para o teu serviço e para o progresso do teu reino. Gente, é isso que eu queria que acontecesse comigo. Ele mesmo escreveu: lutei pela colheita de almas, multidões de pobres almas, lutei para ganhar cada uma, isso em muitos lugares. Sentia tanta agonia desde o nascente do sol até o anoitecer, que ficava molhado de suor por todo o corpo. Mas, ó, meu querido Senhor, Senhor, suou sangue pelas pobres almas. Com grande ânsia eu desejava ter mais compaixão. John Welsh encontrava-se nas noites mais frias prostrado no chão, chorando e lutando com o Senhor por seu povo. Quando sua esposa implorava que explicasse a razão de sua ânsia, ele respondia: tem que dar conta de 3.000 almas e não sei como. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Olha aqui uma coisa interessante. Olha o valor da oração. Só para vocês se assustarem. Olha o valor da oração. Um grupo de teologandos foi ali em Inglaterra e eles estavam ali visitando aquele lugar onde os pioneiros estavam envolvidos na mensagem do Senhor. E chegaram na casa de um dos Wesley. E lá só estava o local onde eles tinham vivido. E esse grupo de teologandos começaram a olhar onde John Wesley morava. E quando estavam olhando, perceberam que tinha um espaço no chão mais côncavo. E o professor, que era o guia, disse assim: aqui era onde ele se ajoelhava para orar. E vamos lá para outro quarto, vamos lá para outro quarto. E um rapazinho, na hora que todo mundo entrou no ônibus, estava faltando. E o professor voltou. Falou, ele ficou para trás. Quando voltou, encontrou o rapaz ajoelhado naqueles côncavos no chão. E ele ouviu o rapazinho dizendo, ajoelhado ali no chão: Senhor, faça de novo o que o Senhor fez na vida desse rapaz. Faça comigo. Um prêmio para quem adivinha quem era o rapazinho. O maior evangelista que o mundo teve no mundo cristão. Ele saiu dali para se tornar uma bênção para o mundo.
Ele saiu dali para se tornar um poder diante do evangelho. Por que Deus responde pessoas assim, gente? E o que acontece conosco? O que acontece com a gente? Olha isso aqui. Eles entenderam que estavam em dívida. Diante do que, gente? Vocês acham que o universo olha para nós, observa a gente, enxerga os daqui, com tudo que é dado para nós, e pensam o que a respeito de nós? Tem uma coisa que eu tenho pensado, ó. Qual deve ser nossa resposta a Deus frente à nossa dívida? Leia isso aqui. Leia para mim, por favor, em nome de Jesus. Ser missionário é o quê? Lembra que nós acabamos de ler isso? Agora lê isso aqui. Ó, é muito importante vocês entenderem por que foi colocada a palavra ali. Ontem, nós estávamos lá na casa da Alessandra e eu ouvi uma frase vinda de você, dizendo assim, ó, você. Não existe nenhuma palavra na Bíblia que tenha sido colocada lá por acaso. Por que Deus usou essa palavra dever aqui nessa frase? É dever de todos que aprenderam o caminho da vida ensinar a outros o que significa crer na palavra de Deus. Há muitos agora nas sombras da morte que necessitam ser instruídos na verdade do evangelho. É o que, gente? Você se sente em dever? Raciocina sobre isso. É dever. É obrigação. Estamos em dívida diante do universo. Olha isso aqui. Presta atenção. Por quanto tempo nós devemos ser missionários? Deixa eu comentar uma coisa. Algumas pessoas dizem 1 mês. Vou ser missionário não sei aonde. Vou ser missionário 1 ano. Vou tirar 1 ano sabático. Vamos ver o que Deus diz. O que Deus diz ali? Salvar almas deve ser o quê? O que é obra vitalícia? A vida toda. De quantos ele pede isso? A gente pensa e colocaram na nossa cabeça que é só alguns. Não é só alguns. Olha lá. Salvar almas deve ser a obra vitalícia de quanta gente? De todo aquele que professa seguir a Cristo. Somos o quê? Devedores ao mundo pela graça que nos foi dada por Deus. Pela luz que brilhou sobre nós. E pela beleza e poder que descobrimos na verdade. Olha aqui de onde eu tirei. Isso faz vocês pensarem? Isso faz vocês tomarem um outro fôlego, respirar diferente e pensar na responsabilidade que pesa diante de nós? Quer que eu diga uma coisa para vocês? Não importa o que o mundo pensa. O que é que o japonês pensa, o que importa é o que o céu pensa. O que o céu pensa de nós? Como é que estamos sendo vistos por lá? Então, nós somos o sal da terra. Não é isso que Deus fala? Mas como seremos vistos os que não se permitem salgar? É uma pergunta. Disse Cristo a seus discípulos, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Se nós não cumprirmos a nossa parte, nós seremos lançados fora. O que mais? E ser pisados pelos homens. Quão cuidadosos devemos ser, então, para seguir o exemplo de Cristo no trabalho de nossa vida? Gente, lê junto comigo. A menos que a isto façamos, somos inúteis. Como é que é? Inúteis para o mundo. Se não fizermos o que Deus nos deu. Antes de mostrar para o resto do mundo, Deus mostrou para nós. Somos devedores ao resto. Somos considerados como traidores. E que temos uma obrigação diante do universo de salvar o resto. E que muitas vezes nosso pecado estragou os outros. Agora, olha só isso aqui. Desde quando sobre os seres humanos pesa a obrigação de serem missionários? Desde quando isso? Desde a época de Adão, sim ou não? Vocês acham que sim? No tempo de Adão já tinham que ser missionários? Com certeza. No tempo de Noé, tinha que ser missionário? O que Noé fez. No tempo do povo de Israel, eles tinham que ser missionários? Claro, gente. Nunca houve uma época que Deus não tivesse missionário no tempo da crise da diáspora. Todo mundo tinha que ser missionário. Deus só criou o povo de Israel para isso. Missão foi desde o início. Desde que houve pecado,
Deus arrumou um jeito de botar outra pessoa para ir salvar. O que mais? No tempo da Babilônia, tinham que ser missionários ou não? O que era Daniel e os outros meninos lá naquele lugar? Eram missionários ali. Você se lembra que em Daniel capítulo 4, é Daniel explicando para Nabucodonosor que ele estava perdido. Por isso que Daniel o próprio Nabucodonosor teve que escrever Daniel 4. O próprio Nabucodonosor escreveu essa parte da Bíblia. Por que ele escreveu? Dizendo, olha como eu fui impactado. Daniel tinha 50 anos nessa ocasião. E era o conselheiro principal de Nabucodonosor. Era um tremendo do evangelista. O que mais? Aqui, ó. Só para vocês saberem, o homem de quem eu estou falando aqui foi encontrado ajoelhado dentro da sala de John Wesley. Foi Billy Graham. E ele tinha pedido a Deus, Senhor, faça de novo na minha vida o que o Senhor fez na vida de John Wesley. O que Deus fez com esse homem? Deus fez de novo. Deus fez na vida de Billy Graham. Avante. No tempo de Jesus tinha missionários, gente? Sim ou não? Tinha. No tempo da Idade Média, Deus teve missionários? Deus teve missionários. Deus teve missionários. No tempo do fim. O que Deus espera de quem vive agora? O que Deus espera de nós? Nós somos um povo que tem toda a verdade acumulada. O que tem impedido as pessoas de fazer esse trabalho? Vamos tentar analisar aqui? Primeiro, decepção. Eu vou falar aqui uma coisa muito séria com vocês. Primeiro de tudo é decepção. Por que decepção? Só para você pensar. O diabo gosta que a gente fique decepcionado com pastores e igrejas. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. O diabo ama que a gente fique decepcionado com a atitude dos pastores. Com a situação da igreja, a situação dos irmãos que não vale nada, essas coisas todas. Ele ama que a gente faça isso. Sabe por quê? Porque isso nos paralisa. A gente não tem vontade de ir avante, porque a gente está vendo pessoas trabalhando contra aquilo que a gente acredita. Decepção. É uma das primeiras coisas que tira as pessoas do trabalho. Segunda coisa, atração por outras luzes. Não, peraí, eu vou fazer uma outra coisa. Sabe o que eu tenho visto? Pessoas querem fazer as coisas para Deus, mas elas estão esperando chegar um tal de um tempo. Passa 2, 3, 10 anos. Cadê o tal desse tempo? Cadê essa tal da coisa que estavam esperando? Não chega nunca. Não chega nunca, não acontece nunca. O que mais? Condição financeira. Pouco dinheiro tira a pessoa de Deus e muito dinheiro também tira. O que mais? Ilusão de que em outra situação seremos mais bem-sucedidos. As pessoas pensam assim, vai dar certo de outro jeito. Não, se eu for melhor, se eu tiver melhor de condição, eu vou fazer. Não é não, gente. Se você não fizer enquanto sua situação for difícil, você não faz nunca. Pode escrever. Eu tenho um jeito melhor, olha aqui, ó. Ilusão de que mesmo com exceção de algumas regras, ainda assim vamos ver se a pessoa diz, eu tenho um jeito melhor de fazer. O espírito de Lúcifer não quer fazer do jeito de Deus. Posso dizer uma coisa para vocês, o que foi o câncer do trabalho de Deus nos últimos 50 anos? As festas que se fez para o pessoal vir de fora para dentro. Aquele monte de festa que se fez, enganando o povo, ensinando o povo uma igreja adventista que não existe. Isso acabou com a missão. Do que eu estou falando? É isso mesmo que você está pensando. Fazer com que o povo de fora, uma festa imensa, fazer eles cantarem umas músicas, fazer eles pularem, fazerem festas lá, e quando eles vêm para dentro da igreja, falam, cadê tudo aquilo que eu vi lá? Não tem isso aqui. Mas fez aquilo só para atrair. Não se faz isso. Se não for na base da honestidade, não faça isso com o povo. Tem que agir com o povo com a verdade, contando a verdade, porque aquele que for pela verdade virá. Você tem que espalhar semente. A semente vai ficar fixado aonde Deus espera que ela seja fixada. Outra coisa, falta de ligação de coração. Convivo com você, mas eu não me ligo. As pessoas sentem quando alguém não as ama. Elas percebem quando não são amadas. Amor de verdade. A razão por que Jesus veio à Terra porque ele amava. Se nós não tivermos esse espírito, não adianta fazer nem o trabalho de missão. E outra, ser mistura de gente. O que é isso aqui? Eu vou lidar com vocês com isso. O que é ser mistura de gente? O próximo slide vai falar disso aqui, ó. O que é ser mistura de gente?
impede de fazer trabalho missionário ser uma mistura de gente. O que é isso? E comer sem temperança tira as pessoas do trabalho de Deus. Tá? Vamos entender sobre isso? Olha, se é uma obrigação, então na época do Êxodo, qual o único lugar onde o povo teria como cumprir sua obrigação? Olha, isso daqui, gente, eu preciso gastar um tempinho para falar com vocês. Se é nossa obrigação, então aonde vamos encontrar como cumprir a nossa obrigação? Bora! Vamos ser bem honestos. Qual é a razão pela qual você não está com uma mochila indo de porta em porta, batendo nas casas das pessoas? Raciocina. Me diga por que não. Eu quero que você que está em casa também se responda. Por que você não está fazendo isso? Porque eu tenho que cuidar da minha família, ou porque eu estou num país onde não permitem, ou porque eu estou, ainda sou muito jovem e não sei, ou porque eu não fui treinado, eu não sei fazer esse trabalho. Quais são as causas que a gente dá? Oi? Dedicação à obra de Deus. Falta dedicação pela obra de Deus. O que mais? Por que eu não estou fazendo esse trabalho? Existem vários motivos que as pessoas dão. Quais são? Digamos que houver trabalho, estou trabalhando, não posso ainda fazer. Gente, são vários motivos. Qual deles a gente pode dizer diante do tribunal de Deus? Qual deles a gente pode enfrentar o santuário celestial dizendo, meu motivo é esse? Seja bem honesto. Qual deles a gente pode enfrentar o lugar santíssimo do santuário celestial dizendo para Deus que a gente não pode? Nenhum. Não existe nenhum motivo. Agora veja que interessante. Qual era o único lugar na época de Israel onde eles podiam cumprir a sua missão? Qual era o único lugar? Estando junto ao povo de Israel. Sim ou não? Eles não podiam cumprir a missão no Egito. Deus mandou sair de lá. Deus disse que era para eles irem no meio do povo de Israel, ali no deserto, e Deus iria prepará-los. Não foi isso? Sim ou não? Para eles se tornarem uma bênção para o mundo. Não era isso? Então qual era o único lugar onde ia funcionar? No meio do povo de Israel. E o que aconteceu? Olha aqui. Se o povo tivesse entendido qual sua verdadeira condição, então qual deveria ter sido sua posição? Qual deveria ter sido a posição deles no meio de Moisés? Eu sou um devedor, eu tenho o dever de pregar. Se eles tivessem pensado isso, eles teriam feito alguma cobrança de Moisés? Nunca. E por que eles cobravam de Moisés? Porque eles não sabiam quem eles eram. Eles achavam que Moisés tinha obrigação de dar comida para eles. Eles achavam que Moisés tinha obrigação de correr atrás da água. Eles achavam que Moisés tinha obrigação de atendê-los. Moisés tinha obrigação? Olha isso aqui. Moisés, eles deveriam perguntar, o que eu posso fazer para você ajudar a levar a nossa carga, que é nossa? É isso que eles deviam perguntar a Moisés. Moisés, o que a gente faz para te ajudar, para você nos ajudar? Era isso que eles deviam fazer. Mas eles não faziam isso. Eles não entendiam que eles é que estavam em dívida. Eles não entendiam que eles é que estavam sendo abençoados. Muito diferente de perguntar onde teremos água para beber ou o que comeremos. Muito diferente. Sabe por que a gente faz essas perguntas? Para Deus, inclusive? Porque a gente não sabe a nossa parte diante do céu. A gente fica cobrando de Deus uma coisa que é nossa obrigação. Nós não estamos ajudando Deus. Nós não estamos fazendo favor nenhum para o céu. Nós não estamos ajudando nenhuma obra. Não existe isso. Não estamos ajudando. É Deus que nos ajuda a fazer o que é nossa obrigação. Olha aqui, ó. Em Números 21, nós encontramos uma tal de mistura de gente. Quem era essa mistura de gente? Olha lá. Era um grupo que veio do Egito e estava no meio do povo de Israel. Eles não eram israelitas, eles eram egípcios. E veio no meio do povo de Israel. Só que Deus pediu uma coisa para eles. Eles não podiam morar dentro do acampamento, tinham que morar fora do acampamento por 4 gerações. Quantos de vocês sabiam disso? Alguns sabem. Agora todo mundo sabe. O povo que veio do Egito junto com o povo de Israel não podia morar dentro do acampamento.
tinha que morar fora do acampamento por 4 gerações. Se Deus queria tanto fazer um trabalho de missão, por que não deixou esse povo junto? Por que vocês acham que Deus não permitiu que o povo vivesse junto, a mistura de gente vivesse junto com o povo de Israel? Pensem. A influência? Peraí. Mas eles eram só alguns, era um pinguinho de gente, o povo de Israel era 3 milhões. Por que Deus não queria que aquele pinguinho de gente estivesse junto? Terra na água limpa é terra que suja a água. Opa, olha o que Sebastião disse. Quando a gente coloca terra na água limpa, é a terra que suja a água. Gente, Deus tinha um posicionamento muito claro com a mistura de gente. Ainda que fosse para salvar, não era para a gente se envolver com eles. Ó, isso é sério ou não é? Agora presta atenção nisso aqui. O povo, se era da vontade de Deus salvar, então por que o povo veio junto com o povo de Israel não foi aceito? Muito simples. Porque eles eram o que cobravam o que não devia cobrar. Eles eram o que ficavam incomodando para comer o que não devia comer. Eles eram aqueles que não entendiam sua posição e estragavam os outros. Quem que no nosso meio é mistura de gente? Quem no nosso meio é mistura de gente? Quem diz não vai dar certo, não vou conseguir, não pode, não consigo, é essa gente. Olha isso aqui. O caráter muitas vezes é provado pelo meio mais simples. Aqueles que em tempo de perigo estavam preocupados com o quê? Peraí, todo mundo fala nisso. Gente, todo lugar que eu passo no planeta Terra, eu ouço o povo dizendo isso. Eu tenho que suprir as necessidades da minha família. Não eram os homens em que se poderia confiar em uma emergência. O Senhor não tem lugar em sua obra para os indolentes. O que é indolência? Preguiça. E condescendentes consigo mesmos. Os homens de sua escolha foram os poucos que não permitiram que suas necessidades os detivessem do desempenho do dever. Irmãos queridos, vou ser bem honesta com você em nome de Jesus. Se nós estivermos confiando no nosso braço, nós vamos ter uma surpresa extremamente desagradável. Eu tenho que pedir muito a Deus, Deus tenha misericórdia do que eu preciso dizer. Mas todos nós perderemos nosso emprego. 100% dos que estão aqui. E eu sei que vocês sabem disso. Sabem ou não? Todo mundo vai perder. Não vai sobrar um com o emprego. Nós não poderemos depender do nosso salário. Outra, se você faz uso de medicação, comece a orar a Deus, porque você não vai poder comprar e nem vender. Vai passar um tempo sem poder comprar e vender. O que é que você vai ter que fazer? Tem que curar antes. Sim ou não? Você está entendendo que nós vamos precisar de uma fé maior do que temos agora? Se você depende do seu braço para sustentar sua família, você está em problemas. Não poderá confiar em você. Você tem que começar a aprender a viver pela fé hoje. Está na hora de você aprender a viver pela fé agora. Assim como o povo de Israel foi ensinado na sua época. Saia, eu não sei para onde, você vai onde eu mandar. Nós não aceitamos missionários e nem Deus que diz eu quero ir para tal lugar. Não existe isso conosco. O missionário do Senhor não escolhe para onde vai. É Deus que diz, Ele é que é o dono da obra. O missionário do Senhor não espera nada em troca, entende que é sua obrigação. Se receber alguma coisa para comer já está bom ainda. Mas nós não merecíamos nem isso. Eu louvo a Deus que pelo menos comida Ele ainda dá. E nossa luta não é aqui. Onde é que nós temos uma casa? Quero contar uma coisa para você. Nem seu endereço é esse que você mora. Se você serve ao Senhor, a sua casa é lá. Nem é aqui. Diante do céu, você só está num certo local onde você tem endereço.
Mas a sua casa não é aqui. Você está aqui por uma missão. E a missão pela qual você está fazendo, está vivendo, está envolvido, está sendo resolvida diante de Deus? Olha bem, cristianismo suficiente para se perder. Explica essa frase para mim. Explica essa frase. Ter cristianismo suficiente para se perder. Isso tem me impressionado muito, gente. E eu tenho ficado impressionada porque a Igreja Adventista tem uma dívida com o resto do mundo. Vocês querem saber qual é a única igreja certa? Igreja Adventista. Qual é a igreja que é devedora para o resto toda? Igreja Adventista. Que deve todas as igrejas. Nós devemos à Igreja Católica, nós devemos à Igreja Assembleia de Deus, nós devemos aos anglicanos, nós devemos a todas as religiões do mundo. Porque a nós o muito foi dado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Você acha que Moisés é quem deveria alimentar o povo? Seja bem honesto. Moisés é que deveria? Não. Ah, se o povo entendesse qual era a posição deles, teriam ajudado Moisés. Não teriam cobrado de Moisés. Olha lá. Era obrigação dele? Quando alguma coisa saía errada, era responsabilidade de Moisés? Não. Mas o que o povo fazia com Moisés? Estraçalhava a cabeça dele. Por quê? Porque não entendiam quem eram. Não entendia a responsabilidade que estava sobre eles. Entendeu? O que mais? Sabe por que o povo brigava, exigia, cobrava ásperos com Moisés e eram ásperos com ele? Leia aí. Não tem outra saída. Essa é uma verdade crua, que dói, mas é verdade. A primeira coisa que acontece no coração de quem conhece mesmo a Jesus é querer fazer o que Jesus fez. O que moveu Jesus sair do céu para a terra? Posso dizer uma coisa a vocês? Se eu perguntar para todos vocês aqui, eu acredito que eu sei o que vocês vão responder. Mas se eu perguntar assim, por que Jesus veio do céu para a terra? O que você me responderia? Ele veio nos salvar. Você está certa. Vindicar o caráter. Aqui, ó. Não foi só salvar. Ele veio para vindicar o caráter do Pai. Mas também não foi só isso. O que mais que ele veio fazer? Desculpe. Viver uma vida pura e santa para mostrar para nós algumas coisas? Perfeito. Mas ele fez mais uma coisa. Gente, aí está um negócio tremendo. Por que vocês acham que o céu está olhando para nós todo o tempo? Esse é o nosso assunto de amanhã à noite. Eu imploro a você para não faltar. Por que é que o céu está olhando para nós? Sabe qual a outra razão pela qual Jesus veio? Jesus veio para salvar o ser humano. Jesus veio para vindicar o caráter de Deus. E vocês têm que entender o que é isso, vindicar o caráter de Deus. Está muito relacionado a Efésios 3:10. Muito relacionado, mas tem uma outra razão. Ele veio para assegurar o universo que nunca mais o pecado se levantaria. O céu todo não quer o pecado lá. O céu todo fica horrorizado com o que acontece aqui. E eles imploram a Jesus, Senhor, tenha certeza que Maísa não vai fazer aqui o que ela faz lá. Irmãos, se nós não tomarmos o Espírito de Cristo sobre nós, nós perderemos essa batalha. Se não tomarmos o Espírito de Cristo sobre nós, nós perderemos essa batalha. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Está só cobrindo lugar dentro do povo de Deus. É só uma mistura de gente. Essa é a verdade. Olha que coisa séria. Analise 1 Coríntios 10:11. Pega para mim, por favor. 1 Coríntios 10:11.
1 Coríntios 10, 11. E eu queria tirar um tempinho com vocês. Eu vou ler desde o verso 1 até o verso 11. Tá bom? 1 Coríntios 10. Você que está em casa, pega comigo e começa a ler. Vamos lá. Olha o que diz aqui. Irmãos, não quero que sejais ignorantes, ou que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. Quantos estavam debaixo da nuvem? Quantos passaram pelo mar? Tá, continua. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Quantos foram batizados? Quantos estavam debaixo da nuvem? Agora continua. Todos eles comeram da mesma comida espiritual. Quanto a Bíblia diz que comeram da comida espiritual? Quantos? Todos. Veja agora o verso 4. E todos beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Quantos tinham bebido da mesma bebida? Agora te assusta com o verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Razão pela qual seus corpos foram espalhados pelo deserto. Olha para cá agora. Todos tinham recebido a mesma parte, a mesma bênção, a mesma quantidade de coisas, sim ou não? Mas por que Deus não se agradou da maior parte? Não é o que a gente recebe. Não é a quantidade de luz que vem sobre nós. Não é o quanto a gente consegue estudar. Não é o quanto a gente consegue ter. Não é. É o quanto a gente consegue devolver. Sabe por que nós nos tornamos devedores? Não é pelo que a gente recebe só, é pelo que a gente não devolve. Olha o que diz aqui no verso 6. Ora, estas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Como é que é? Para que não cobicemos o quê? Quem que cobiça coisa ruim? A gente pensa que é coisa boa. Este é o mal de nossa vida, a gente não tem a visão correta. A gente cobiça coisas ruins pensando que são boas. Olha o que diz o verso 7. Não vos façais idólatras como alguns deles. Como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Olha aqui, Deus chama de idolatria o comer e beber. A gente fala, eu não adoro imagens. Minha igreja não adora imagens. Mas a Bíblia diz que idolatria é comer e beber. Por isso que ontem, quando eu estava falando com vocês de noite, comentei que Eva transgrediu os 10 mandamentos todinhos, um por um. Um deles foi idolatria. Comer e beber, Deus chama de idolatria. Verso 8. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Onde está escrito que eles se prostituíram? Como assim? O povo de Deus se prostituiu? Números 25:1. Explica bem direitinho o tipo de prostituição que eles fizeram. Como eles se prostituíram? Verso 9. Não tentemos ao Senhor como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. Olha, tentar ao Senhor. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que o diabo não te tenta em coisas... Primeira coisa que ele luta contra você é contra a sua identidade. Ele fez a mesma coisa com Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Vocês sabiam que o ataque de Satanás contra nós é contra a nossa identidade? Ele luta contra a nossa identidade, põe coisa na nossa cabeça, diz que você não pode, que você não é capaz, que você é isso, que você é aquilo. Aliás, a base de todas as doenças emocionais está nisso. Por isso que ele chegou em Jesus do mesmo jeito. Se tu és, se você é mesmo. Ah, se você entendesse qual é a visão que Deus tem de você. Porque Deus veio morrer por você e ele realmente te vê como se você não tivesse nenhum pecado. Eu não entendo isso, mas eu aceito. Você ouviu o que eu disse? Só para você ter ideia do que eu estou falando. Quando meu nome é chamado no céu, Maísa, nessa hora, Jesus se apresenta e diz, eu estou aqui, Pai. Ele se diz que ele é Maísa. Jesus me representa. Jesus representa o seu nome. Você entende o que é isso? E Deus vê a gente como se a gente fosse Jesus. Por isso que ele nos vê como se não tivesse nenhum pecado.
Isso é muito grande. É só assim que somos aceitos. Isso nos deveria ter que tipo de pensamento diante do céu? O que isso deveria causar para nós? Olha o que eles fizeram. Dá uma olhada no verso 10. E não murmureis como também alguns deles murmuraram. E pecaram pelo anjo do Senhor. Agora o verso 11, foi o que eu pedi. Tudo isso lhes aconteceu como exemplos. E estas coisas estão escritas para o quê? Aviso nosso. Para que não cheguemos, para quem estão chegando os fins dos séculos. Como assim? Irmãos queridos, o negócio é mais sério do que você é capaz de imaginar. Deus pediu que isso fosse escrito para nós. Essas coisas foram escritas para nós, para nós. Você sabe por que a escola de profetas existe? A escola de profetas existe só por causa disso. Eu não estou ajudando Deus, é minha obrigação. Eu não estou fazendo nenhuma obra extraordinária. Não é nada mais do que minha obrigação diante do céu. E é o que Deus espera da gente. Eu quero fazer uma pergunta. E se Deus tomasse você igual tomou os discípulos? E se Deus fizesse, amor? E se Deus fizesse com você a mesma coisa que fez com os discípulos? O que você acha que aconteceria? Que força era essa? Que poder era esse que tinha na vida dos discípulos? E olha o que acontecia com eles. A liderança pegava os líderes, os governantes, pegavam os nossos irmãos, os discípulos, pregando numa praça. Iam lá, batiam neles, e enfiavam numa prisão. Aí davam muitas chicotadas, batia. Depois que batia muito, inventava de soltar. 5 minutos depois eles estavam aonde? O que levava essa gente a pregar de novo? Quantas vezes isso aconteceu com Paulo? Quantas vezes isso aconteceu com Felipe? Quantas vezes isso aconteceu com Pedro? A ponto de chegar no último momento e falar, vamos arrancar a cabeça deles. E eles todos foram mortos. Você tem ouvido falar que algum adventista tem sido morto? Irmãos, nosso progresso é miserável. Vocês sabem por quê? Porque nos falta coragem de cair de joelhos e implorar a Deus, faça comigo também de novo, Senhor. Faça outra vez. Faça outra vez, Senhor. Me mande as multidões. Me mande ao planeta. Quebra as leis desse país. O Senhor Deus disse, eu vou dar o Egito por você. Ele falou, dou nações por tua causa. Você tem que fazer isso acontecer. E está na hora da gente ajoelhar diante de Deus e falar, é minha obrigação, Senhor. Eu tenho uma obrigação de fazer algo pelos outros e eu estou aqui para te pedir, me converta para essa missão. Tira de mim esse marasmo, tira de mim essa ideia de não posso, tira de mim essa ideia de não é comigo e pega essa missão na sua mão. E se você fizer isso, nós teremos de novo a história dos valdenses. E Deus terá. Deus terá. Esse povo que vai aparecer na terra, irmãos, é um povo pequenino. É um povo pequenino, mas grande e poderoso. Que a morte vai fugir deles, que Satanás não vai ter poder sobre eles mais. Este povo que em nome de Jesus vai estar diante da face do Senhor com a glória de Deus. Por isso eu pedi de manhã, peça, Senhor, me dá a tua glória. Me dá a tua glória, Senhor. Desça sobre a nossa igreja. Você quer ver mudança na igreja? Faça, começa a fazer aqui. Faça por onde? Pra você ver o que vai acontecer. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem poder no mundo capaz de calar a boca, de fechar a boca de quem está convicto e convertido. Não tem. A pessoa convertida, ela morre pelo que ela crê, porque ela tem confiança que Deus a ressuscitará. Peça a Deus isso. Não vale a pena viver nesse mundo. No mundo final, se não tiver essa convicção.
Não vale a pena viver aqui, gente, em tanto sofrimento, seja aqui, seja em qualquer lugar do mundo, que não seja pela missão. Não vale a pena. E chegou a hora de você tomar uma decisão. Eu sei que eu estou falando para você um negócio que é para te colocar na parede. Eu sinto muito, mas é verdade. Porque se não for para vocês, para quem que eu vou pregar isso? Quem vai entender isso? Apocalipse 18 diz que um grupo vai se unir a nós. E vai nos ajudar a pregar a mensagem igualzinho pregamos a segunda mensagem. Quer ver? Pode abrir, que é o último texto. Dá uma olhadinha, Apocalipse 18, você vai se assustar agora. Eis uma mensagem poderosa que Deus ainda terá nessa terra. E eu gostaria muito que ninguém tomasse o nosso lugar. Ai, meu querido, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. É o que o Senhor Deus diz. Olha o que diz aqui Apocalipse 18, 1. Depois de explicar sobre quem é a besta, falar sobre as pragas, explicar sobre as últimas pregações, dá uma olhada no que diz em Apocalipse 18, verso 1 em diante. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo. Gente, este anjo aqui é um quarto anjo. Não é daqueles 3 de Apocalipse 14. Essa daqui não é a mensagem dos 3 anjos. É um quarto anjo. Presta atenção no que está escrito. Depois dessas coisas vi descer do céu, o mesmo anjo, é isso que está escrito? O que está escrito aí? Outro anjo, que tinha grande autoridade, e o que mais? E a terra foi iluminada com o seu resplendor. Olhe para cá. Não é a volta de Jesus aqui que vai iluminar toda a terra. A volta de Jesus vai acontecer depois. Mas o que vai iluminar toda a terra? Esse tal desse quarto anjo. O que ele vai pregar para iluminar toda a terra? Veja o verso 2. Ele clamou com poderosa voz. Caiu a grande Babilônia. E se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo. E esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com sua abundância da sua luxúria. Olha para cá agora. Este anjo vai pregar a segunda mensagem angélica. Se os 3 anjos são a igreja adventista, quem é esse quarto anjo? Bora, gente, vocês têm que pensar. As pessoas que vão o quê? Das outras igrejas. Irmãos, gente de toda a igreja virá. Deus tem povo dele em 4 lugares na terra. 4 lugares no universo Deus tem povo. Deus tem um povo na igreja adventista, sim ou não? É o povo de Deus ou não é? É. Este é o guarda os mandamentos de Deus, tenha fé em Jesus. Você quer ver o segundo grupo que Deus tem na terra? Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus 12. Põe um papelzinho aqui em Apocalipse 18. Põe um papelzinho em Apocalipse 18, por favor. E corre para mim em Hebreus 12. Correndo. Abre a sua Bíblia em Hebreus. Você vai gostar muito do que você vai ler. Hebreus 12. Você vai se assustar agora. Você vai descobrir o segundo grupo que Deus tem no universo. Ele tem aqui na terra, mas ele tem aonde também? Hebreus capítulo 12. Achou? Agora veja e encha seu coração. Hebreus 12, verso 22 em diante. Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos no céu. Tendes chegado a Deus. Tem uma igreja no céu, sim ou não? Tem uma igreja chamada, como é que é o nome da igreja que está no céu? Verso 23. A igreja universal dos primogênitos. Por que isso? Que conversa é essa? Tem uma igreja no céu que os anjos participam, que Jesus participa e que Deus participa? Sim. A igreja adventista na terra é a filial dessa. Você sabia? Os que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus, é filial dessa daqui. Ó, tem a igreja no céu, que os anjos participam, e tem a igreja adventista. Onde é que estão os outros 2? De onde vêm os outros 2? Quem são? Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. Tem outras ovelhas que não estão aqui na igreja adventista. Estão aonde? São ovelhas, mas estão aonde? Irmãos, Deus tem filhos em todas as igrejas.
com muito mais honestidade do que nós. E se você parar para pensar e raciocinar, se você tiver um coração para lembrar, você acha mesmo que Deus não vai atender esse povo que está chorando noite e dia, subindo nas montanhas, implorando, Senhor, me mostra a tua verdade. Você acha que não vai ter? Você sabia que todos os dias, praticamente, alguém me escreve e diz, irmã, amei o ano bíblico. Olha, eu sou da Assembleia de Deus, mas estou amando o ano bíblico. Outro, irmã, eu não sou adventista não, mas eu estou tão impressionada com essa questão do sábado, que lindo. Senhor, que coisa linda. Vocês sabiam? Uma multidão. Daqui uns dias eles vêm, sim ou não? São filhos de Deus. Quem é? Bom, primeiro grupo, os que estão no céu. Segundo grupo, a igreja adventista. Qual o terceiro grupo? Agora tem um outro grupo. Volta para Apocalipse 18. Olha um outro grupo aqui. Apocalipse 18, rapidinho. Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizer, sai dela. Sai dela quem? É um povo dele que está em qual lugar? Não. Aqui ele está falando de onde? Da Babilônia. É a igreja mãe aqui. É gente que está em qual igreja, irmãos? Na igreja católica. Deus disse, sai dela, povo meu, porque se tornou morada de demônios. Já não tem mais jeito, não vai funcionar ficar aí. Vem embora. Deus tem gente lá, sim ou não? Tem. Quais são os 4 grupos? Os que estão no céu, os que são da igreja adventista, os que estão nas igrejas equivocadas do mundo todo, em igreja espírita, no candomblé, lá no Seixonoye, em tudo que é igreja. E o último grupo, os que estão na igreja católica. Não é tremendo? Deus tem povo ou não tem? Em tudo que é canto, irmãos. Quem que vai nos ajudar a falar a mensagem de Apocalipse 18? Este povo que virá de tudo que é igreja. Eles falarão com mais força do que nós. Eles falarão com um amor tão grande essa verdade. Eles vão dizer, era isso que eu queria. Era isso que eu estava buscando. Era isso aqui que enche meu coração. É isso que eu vou fazer. Irmãos, eu sei que tem um grupo imenso de pessoas que estão esperando só chegar a hora para eles se revelarem. A igreja invisível é maior do que a igreja visível. E que nenhuma pessoa tome o nosso lugar. Eu vou cantar de novo. Todas as noites, quando terminar de pregar, eu vou cantar esse hino que eu cantei de manhã. E eu queria muito que você me ajudasse a cantar. Mas você só ajude a cantar se você quiser. Porque ele é muito significativo, ele está pedindo a Deus um milagre. Vamos pedir a Deus um milagre em nós? Vamos lá? Pode colocar a letra. Pai, aqui se encontra um filho teu, que já viu milagres e os viveu. A verdade é que eu te conheço muito mais do que mereço. Mas, Pai, tu sabes bem meu coração. Nem sempre é fácil entender teu não. E apesar de estar dolorido, o remédio é teu abrigo. Não entendo os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é sempre boa e eu aceito. Mas coloca no lugar o que está fora e renova minha fé. Preciso de um milagre aonde, gente? Em mim, em nós, irmãos, em nós. Por favor, renova aquilo que de bom tu colocaste em mim. Deus já deu para nós, irmãos. Eu sei quem tu és e mais que eu, tu sabes muito bem o que eu sou. Eu sou fraca, imperfeita, ilimitada e preciso do Senhor. Preciso de ti, preciso de ti. Renova-me, renova-me.
Preciso de ti, preciso de ti. Renova-me, renova-me. Nós não temos nem ideia do que Jesus já fez em nosso coração, em nossa vida. Já temos condição e capacidade para trabalhar para o Senhor, para fazer milagres, para Deus usar a nossa vida. Não entendo os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é sempre boa e eu aceito. Mas coloca no lugar o que está fora e renova minha fé. Preciso de um milagre onde? Em mim. Por favor, renova aquilo que de bom tu colocaste em mim. Eu sei quem tu és e mais que eu, tu sabes muito bem o que eu sou. Eu sou fraca, imperfeita, ilimitada, mas preciso do Senhor. Tu és a força que eu preciso para ser quem tu me confiou. Pois eu sei que sendo menos do que nada, tu de mim se agradou. Renova o que se perdeu. Eu quero ser um servo teu. Eu sei quem tu és, por isso eu creio e peço um milagre em mim. Preciso de ti, preciso de ti. Renova-me, renova-me. Preciso de ti, preciso de ti. Renova-me, renova-me. Irmãos, a quantidade tremenda de bênçãos que Deus já nos deu. O que mais falta? Volta para Efésios 3. Nós temos que terminar com isso. Volta para Efésios 3. Para ver. Que coisa tremenda. Agora faz mais sentido isso aqui. Efésios 3. Volta para lá. O Senhor Deus disse, você tem uma obrigação. É teu dever. Não existe outra saída. Quem recebeu tem que oferecer. Quem realmente está convertido tem que lutar em favor do que Cristo lutou. Mas dá uma olhada em Efésios 3:10. Agora faz sentido. E foi assim para que agora, pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes. Irmãos, o céu inteiro aguarda para conhecer quem é Deus. Quem é o Deus eterno através da nossa vida. O céu. Devedores ao céu também. Devedores ao céu. Eu queria me ajoelhar para orar, mas eu queria que você me ajudasse a orar. Vamos pedir a Deus conversão. E se Deus mudar toda a tua trajetória? E se Deus mudar todos os seus planos? Confiar em Deus não é fácil. Às vezes Ele coloca a gente dentro da barriga de um peixe. Confiar em Deus não é fácil. Ele pode tirar você do trono do Egito, enfiar você diante de uma sarça ardente e fazer você cuidar de uma multidão de ovelhas que são bodes.
Confiar em Deus não é fácil. Toda vez que alguém confiou em Deus, Deus mudou a vida. Não para aquilo que a pessoa sonhava, mas para aquilo que Deus precisava. O que aconteceu com Paulo? Ele estava super bem. O que aconteceu com ele? Diante dos olhos do mundo, ele estava muito bem. O que aconteceu? Todos os discípulos, todos, foram tirados de onde estavam para estarem onde Deus queria. Se a gente se ajoelhar aqui, Deus pode fazer de novo. Você quer? Você quer que Deus tome conta da sua vida? Mude completamente o curso da sua história? Transforme a sua vida totalmente? Essa é a especialidade de Deus. Quando a gente se entrega para Ele, Ele não nos consulta para saber o que a gente quer. Ainda bem que Deus não me consulta. Ainda bem que não entra nada da minha vontade, porque se entrasse eu estragava as coisas. Ele é que sabe. Ele já nos criou para dizer, é para aqui que você tem que ir. Não é quando você pensa, não é onde você acha. Ele sabe a nossa estrutura e sabe o que a gente pode fazer. Agora, se você cair de joelhos comigo aqui agora e quiser orar nesta linha, desse jeito, Deus pode fazer qualquer coisa. Inclusive fazer a gente cair do cavalo. Nunca mais Paulo enxergou do mesmo jeito. Só para você ter uma ideia do que eu preciso dizer, quando o diabo chegou para Eva, só para você ter ideia de quando eu digo que alguns vão ter que cair do cavalo. Quando o diabo chegou para Eva e disse assim, por acaso Eva tinha algum problema de visão? Ela tinha? Não, ela tinha visão 20/20. Ela enxergava melhor que qualquer ser humano da Terra. Ela não precisava de nada, enxergava em qualquer distância. Ela tinha visão completa. Mas ele chegou e falou bem assim para ela. Cara de pau dele, né? Você vai conseguir ver coisas que só Deus vê. Ele enganou ela. Às vezes com a gente, ó, ele faz a mesma coisa. Ele faz a gente pensar que existe alguma coisa além que está no nosso alcance. Tá não, gente. Tá na hora de você começar a pedir a Deus, Senhor, faz o que o Senhor quiser comigo. Por isso que ao ajoelhar aqui, eu sei que eu vou entrar no trono da graça. Eu vou entrar diante de Deus. Eu vou entrar em nome de Jesus lá no lugar santíssimo agora. Você quer fazer isso comigo? Então vamos. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, Pai Celestial, em nome de Jesus, o teu Filho, a majestade do céu, aquele que tomou o nosso lugar, que já fez a parte dele, aquele que está terminando a obra da redenção em nosso favor. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nós ouvimos hoje aqui que um dia Billy Graham era um rapazinho ainda estudante de teologia e se ajoelhou diante de ti e pediu que o Senhor fizesse de novo. Pai de amor, eu não tenho nem sombra do que foi esse homem na face da terra. Nem que o John Wesley foi, nem que o Billy Graham foi. Mas nessa tarde aqui junto com os meus irmãos, eu quero te fazer a mesma oração. Faz de novo o que o Senhor fez com os discípulos, Senhor. Faz de novo o que o Senhor fez com todos aqueles que o Senhor chamou. Faz de novo o que tu fizeste com Abraão. Faz de novo o que o Senhor fez com Noé. Faz de novo o que o Senhor fez com Moisés. Faz de novo, Senhor, o que o Senhor fez com os profetas. Faz de novo o que o Senhor fez com os discípulos. Faz de novo o que o Senhor fez com os reformadores. Mas não permita que continuemos lutando as nossas próprias lutas. Queremos lutar as tuas lutas, Senhor. Queremos estar lutando pelas pessoas do mundo. Entendemos hoje
que não estamos te ajudando. É o Senhor que está nos ajudando. Que é nossa obrigação, que não é tua. Que é nossa obra e que nós temos que fazer. Entendemos que muitas vezes Satanás, nós temos aceitado as palavras de Satanás dizendo que não podemos, com todos os empecilhos que ele tem colocado em nossa vida. Nós temos adiado a responsabilidade enquanto tanta gente perece e temos nos tornado devedores com uma dívida cada dia maior. Mas nós queremos quitar isso, Senhor. E queremos que diante do universo possamos ser encontrados como aqueles que lá na parábola foram encontrados fazendo aquilo que Deus pediu. E que sejamos colocados à tua direita. E que tu possas dizer de nós, Senhor Deus, bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui está teu povo ajoelhado, Senhor. Visita agora cada um. Estão as pessoas que estão nos ouvindo em casa. As outras que nos ouvirão em tantos lugares do mundo com esse sermão. Eu rogo a ti em nome de Jesus, pela graça que é no nome do teu Filho. Eu te imploro, converta-nos para a missão. Converta-nos para ti, Senhor. Faz o que for preciso em nossa vida, mas não nos deixe onde estamos. Coloca onde o Senhor quiser. A obra é tua, nós somos o barro, é o Senhor é que é o oleiro. É o Senhor é que tem que nos colocar aonde o Senhor deseja. Nós te pedimos perdão por termos escolhido algum lugar. Pedimos perdão, Senhor Deus, por nos deixar influenciar por outras luzes e por essa lista de situações que tem tirado os teus filhos do teu trabalho. Pedimos perdão, Senhor, por não só ter adiado, como muitas vezes atrapalhado a obra, dizendo que ainda não podemos ir. Senhor, perdão, Senhor. A obra é vitalícia, não é por uns dias. A obra é para sempre. Eu lhe imploro em nome de Jesus que o Senhor coloque a sua mão na nossa cabeça. Que o Senhor nos unja para o teu trabalho. Que o Senhor nos aceite, porque é nossa obrigação. Não exigiremos do Senhor que nos dê qualquer coisa. Não pediremos ao Senhor um salário. Não iremos só se tiver essa segurança. Não, Senhor, não faremos isso. O Senhor já fez tudo e o Senhor prometeu que aquele que entregasse o que tem aqui na terra, o Senhor daria 100 vezes mais nessa terra e muito mais no porvir. Senhor, o Senhor já prometeu tudo o que devia prometer e trabalhar para o Senhor é muito melhor que trabalhar para qualquer pessoal da terra. Eu lhe imploro em nome de Jesus, nos converta. Nos converta, Senhor. Eu lhe peço isso, enviando essa oração para o lugar santíssimo onde Jesus está. Te pedindo que essa nossa viagem e passagem pela Europa possa produzir tantos missionários, Pai de amor, tantos, aquela quantidade que tu precisas, Pai de amor, para iluminar o mundo, para encher a terra do teu resplendor. Como diz em Apocalipse 18:1, Senhor, que a terra vai ficar iluminada pelo esplendor, Pai de amor, destes poucos que pregaram essa mensagem. Eis-me aqui, Senhor, com essa igreja, rogando a ti que o Senhor faça em nós o que for preciso. Em nome de Jesus, o Redentor do universo, o meu Redentor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, amanhã de noite eu vou pregar para vocês como é que Deus estabelece uma missão na vida de alguém. De que jeito que o Senhor Deus faz isso? Como é que Ele comissiona alguém dentro do santuário celestial? E todos nós fomos comissionados. Como é que Ele faz isso? Quais são os passos que Jesus faz para que Ele consiga comissionar uma pessoa? Amanhã à noite, santuário celestial será aberto. Que Deus abençoe você.